Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Guerra Junqueiro, nascido em 1850 e falecido em 1923, que foi um poeta, prosador, jornalista e político português e um dos mais destacados escritores do realismo. A sua obra mais célebre é A Velhice do Padre Eterno, sem prejuízo de outras coletâneas de poemas de igual valor. Abílio Manuel Guerra Junqueiro, conhecido simplesmente como Guerra Junqueiro, nasceu em Ligares, uma freguesia do concelho de Freixo de Espada à Cinta, em Trás-os-Montes, no dia 17 de setembro de 1850, numa família tradicionalista e ligada à igreja. Era filho do negociante e lavrador abastado José António Junqueiro Júnior e da sua esposa Ana Maria do Sacramento Guerra. A mãe faleceu quando Guerra Junqueiro contava apenas 3 anos de idade. Guerra Junqueiro fez os estudos preparatórios no Liceu de Bragança e, como o seu pai pretendia que ele seguisse a vida eclesiástica, foi matriculado no curso de Teologia da Universidade de Coimbra em 1866. Mas, compreendendo que não tinha vocação para a vida religiosa, 2 anos depois transferiu-se para o curso de Direito daquela mesma universidade, concluindo a licenciatura em 1873. O período de frequência da universidade coincidiu com o movimento de agitação ideológica em que eclodiu a questão coimbrã. Ainda durante o curso de Direito começou a manifestar notável talento poético, sendo considerado um dos nomes mais promissores da nova geração de poetas portugueses da época. Criou relações de amizade com alguns dos melhores escritores e poetas do seu tempo, grupo geralmente conhecido por Geração de 70. Conviveu de perto com o poeta João Penha, em cuja revista literária, a Folha, fez a sua estreia literária. Guerra Junqueiro, desde muito novo, começou a manifestar notável talento poético, e já em 1868 o seu nome era considerado um dos mais promissores da nova geração de poetas portugueses. Além de outras obras publicadas em 1867 e 1868, publicou nesse ano o opúsculo O Aristarco Português e a obra Batismo de Amor, que incluía um preâmbulo escrito por Camilo Castelo Branco. Em 1870 foi editado no Porto a Vitória da França, que depois foi reeditado em Coimbra em 1873. Guerra Junqueiro começou por ser afeto à monarquia, como a sua família, mas em 1873 tornou-se um fervoroso republicano, manifestando as suas ideias com a publicação do poemato A Espanha Livre, em que celebrou a proclamação da República Espanhola. Em 1874 publicou A Morte de Dom João, obra que obteve um enorme sucesso, recebendo apreciações críticas de escritores de grande renome, como Camilo Castelo Branco e Joaquim Pedro de Oliveira Martins. Nos seus versos, de grande força satírica, critica a figura do Dom Juan, o conquistador, e ataca com agressividade a mentalidade burguesa da época. O orgulhoso Dom João acaba por morrer a pedir esmola, coberto de chagas e de vermes, no esterquilínio como um malandro ignóbil. Disseram-vos que no meu livro existem frases e palavras de uma nudez absoluta? Não vos enganaram. Lá está tudo isso, e não o retiro nem o emendo. A verdade não conhece perífrases. A justiça não admite reticências. Isto está no prefácio da segunda edição de A Morte de Dom João. Seguidamente, transferiu-se para Lisboa, onde foi colaborador de jornais políticos e artísticos, como os jornais A Lanterna Mágica e o Diário de Notícias, e a revista Artes e Letras. Em 1878 entrou para o funcionalismo público e tornou-se secretário-geral do governador civil do distrito de Angra do Heroísmo, mas foi transferido para o governo civil de Viana do Castelo no ano seguinte. Nesse mesmo ano, portanto, de 1879, foi eleito pela primeira vez para a Câmara dos Deputados, pelo Círculo de Macedo de Cavaleiros.
nunca mais deixou de se dedicar à política nem à literatura. Em 1879, publicou a obra A Musa em Férias, que reúne grande parte das suas poesias escritas até à época. Em 10 de fevereiro de 1880, casou com Filomena Augusta da Silva Neves e, a 11 de novembro, nasceu a sua filha Maria Isabel. No ano seguinte, nasceu a sua filha Júlia, que viria a ser internada por demência no Porto. Após uma estadia em Paris, aparentemente para tratamento de uma doença digestiva contraída durante a sua permanência nos Açores, publicou em 1885 A Velhice do Padre Eterno, onde censura a luxúria do clero e a decadência moral da Igreja. Polémico no que diz respeito à religião, provocou acerbas réplicas na imprensa por parte do clero. Nos anos 80, Guerra Junqueiro participou nas reuniões dos Vencidos da Vida, juntamente com Oliveira Martins, Ramalho Ortigão, Essa de Queiroz e António Cândido, entre outros. Quando se deu o conflito com a Inglaterra sobre o mapa cor-de-rosa, o projeto que visava ligar os territórios da costa de Angola até à costa de Moçambique, o Guerra Junqueiro interessou-se profundamente por esta crise nacional, que culminou com o ultimato britânico de 11 de janeiro de 1890, e escreveu o opúsculo Finis Patriae e a Canção do Ódio, para a qual o Miguel Ângelo Pereira escreveu a música. Estas composições tiveram uma imensa repercussão, contribuindo poderosamente para o descrédito das instituições monárquicas. A partir de então, o Guerra Junqueiro passou a considerar a República como solução para os males da sociedade portuguesa. A partir da década de 1890 e até ao final da sua vida, o Guerra Junqueiro retirou-se para a sua propriedade do Douro, assinalando-se então uma viragem na sua orientação poética. Voltou-se para os valores espirituais, com uma poesia ao serviço da salvação do homem. Os seus temas passaram a ser a natureza e os simples, como atestam as suas últimas obras. Pátria, de 1896, portanto ainda satírica, mas já de inspiração saudosista e panteísta. Os Simples, de 1892, um hino de louvor à terra, de uma poesia que evoca a infância impregnada de saudosismo, de recordações calmas e consoladoras, e onde se sente uma grande ternura pela correspondente paisagem social. Oração do Pão, de 1903, e Oração à Luz, de 1904. Estas enverdando por trilhos metafísicos. Após a proclamação da República em 1910, assumiu o cargo de Ministro Plenipotenciário da República Portuguesa na Suíça. Portanto, aquilo que chamamos de embaixador na Suíça. Entre 1911 e 1914, quando pediu a exoneração das funções de ministro e então voltou para o seu retiro rural. O Guerra Junqueiro colaborou ao longo de toda a vida em inúmeras publicações periódicas, nomeadamente no Diário de Notícias, Atlântida, Branco e Negro, Brasil-Portugal, a Crónica, a Ilustração Portuguesa, Ilustração Universal, a Imprensa, o Jornal de Domingo, a Leitura, Luz e Vida, a Mulher, o Ocidente, Renascença, o Panteão, a República Portuguesa, Ribaltas e Gambiarras, Serões, Azulejos, Revista de Turismo e o Azeitonense. A 12 de fevereiro de 1920 foi agraciado com a Gran Cruz da Ordem Militar de Santiago da Espada. O Guerra Junqueiro faleceu em Lisboa a 7 de julho de 1923. Tinha, portanto, 73 anos. O Guerra Junqueiro teve um papel extremamente importante no cenário cultural de Portugal. Foi classificado o Vítor Hugo português, devido à sua importância, e foi considerado por muitos o maior poeta social português do século XIX. Recebeu o reconhecimento de escritores contemporâneos importantes, como Essa de Queiroz, que o considerou o grande poeta da Península, ou como o Sampaio Bruno, que viu nele o maior poeta da contemporaneidade. E como o Teixeira de Pascoais, que o classificou um poeta genial. Fernando Pessoa também manifestou a sua admiração por Guerra Junqueiro, classificando o seu livro Pátria uma obra superior aos Lusíadas. Da mesma forma, o escritor espanhol Miguel de Unamuno
Também o considerou um dos maiores poetas do mundo. Poeta panfletário, confidencial, satírico e também religioso, o seu valor foi contestado na década de 1920. No entanto, os seus defensores nunca deixaram de acreditar na sua genialidade como satírico e como lírico. A sua obra poética aborda temas sociais que refletem o panorama da sociedade portuguesa nos finais do século XIX e do início do século XX. O anticlericalismo e o ataque à burguesia corrupta são temas marcantes da obra do Guerra Junqueiro, que apresenta um profundo descontentamento com a decadência de Portugal e com a postura do rei Dom Carlos e de toda a dinastia de Bragança face ao destino do país. Considerava que Portugal estava entregue a uma monarquia indiferente ao desenvolvimento do país e desprovida de moral, porquanto entregue aos interesses dos ingleses. Junqueiro considerava, portanto, que o país tinha entrado numa decadência moral e que só se poderia reerguer quando conseguisse redefinir a sua própria identidade através da revolução moral. Guerra Junqueiro marcou inegavelmente o cenário da cultura e da literatura portuguesa e continua a ser considerado uma figura de extrema importância no panorama português. Além de grande escritor, foi uma personagem politicamente ativa na instauração da República, obteve reconhecimento não só a nível nacional, mas também internacional, tendo ultrapassado fronteiras e influenciado pensadores de todo o mundo. Ora bem, eu vou dizer agora então falar-vos do livro que eu andei a ler esta semana e que não podia deixar de ser senão A Velhice do Padre Eterno, que eu tenho aqui num volume daquela coleção de clássicos da língua portuguesa publicada pelo Círculo de Leitores. Esta obra, que suscitou grande polémica no momento da sua publicação em 1885, é apontada como um monumento da crítica anticlerical e como denúncia do farisaísmo das classes dominantes, ou seja, o clero, a nobreza e a burguesia. Uma leitura atenta revela a qualidade da combatividade e a facilidade de caricaturar do Guerra Junqueiro, um estilo que lhe valeu a admiração dos seus contemporâneos e continua a maravilhar os leitores atuais. Em A Velhice do Padre Eterno, Guerra Junqueiro censura impiedosamente a deturpação do ideal inicial do cristianismo e ridiculariza os ritos do catolicismo, o que não impede que tenha sido um homem de grande fé. Admira Jesus e os seus ensinamentos, defende uma ideia de Deus como ser superior e imenso e aceita o valor da alma e o seu futuro no seio de Deus. Em contrapartida, menospreza o valor do corpo, que quando morre, regressa ao pó da terra de onde veio, como diz na Bíblia. O interessante é que admira os simples, os humildes, os pobres, os que são explorados pelos poderosos e pelos espertalhões que abusam da sua boa fé. Nestes poderosos inclui não só os políticos, mas também os que abusam da simplicidade do povo e principalmente os clérigos devassos que comem e bebem do melhor, abusam das mulheres, se fingem muito piedosos e pregam sermões onde atemorizam o povo e mostram uma falsa imagem de Deus como tirano e vingador. Ora, eu iria então agora começar a ler umas pequenas passagens aqui do livro e iniciaria exatamente por uma que fala desse tema e que se chama Os Parasitas, que é um dos seus poemas mais lidos e comentados. No meio de uma feira, uns poucos de palhaços andavam a mostrar em cima de um jumento um aborto infeliz, sem mãos, sem pés, sem braços. Aborto que lhes dava um grande rendimento. Os magros histriões, hipócritas, devassos, exploravam assim a flor do sentimento, e o monstro arregalava os olhos vasos, uns olhos sem calor e sem entendimento. E toda a gente deu esmolas aos tais ciganos. Deram esmola até a mendigos, quase nus. E eu, ao ver este quadro, apóstolos romanos, eu lembrei-me de vós, funâmulos da cruz, que andais pelo universo há 1000 e tantos anos, exibindo, explorando o corpo de Jesus. Portanto, ele não ataca os que têm fé, que lhe merecem o seu maior respeito e admiração.
Ele chega ao ponto de os incentivar a que não abandonem a prática religiosa se isso os ajudar a não deixar de ser crentes. E isso está aqui realmente neste pequenino extrato que eu vou ler daquele poema com que ele abre o livro e que se chama Aos Simples. É um poema grande e, portanto, vou ler só uma pequena passagem que demonstra exatamente isto. O vosso facho, o vosso abrigo, o vosso porto, é um Deus que para nós há muito que está morto e que ainda imaginais no entanto imortal. Vivei e adormecei nessa crença ilusória. Já não podeis transpor os 1000 anos de história que vão do vosso credo absurdo ao nosso ideal. Vivei e adormecei nessa ilusão sagrada, fitando até morrer os olhos de Jesus, como o efêmero vão que dura um quase nada, que nasce de manhã num raio de alvorada e expira ao pôr do sol noutro raio de cruz. Guardai assim, guardai, e quando a morte, em breve, vos entre na choupana esquálida e feroz, a agonia será bem rápida e bem leve, porque um anjo de Deus, mais alvo do que a neve, há de estender sorrindo as asas sobre vós. E vós conhecereis, em seu olhar materno, que é o anjo que embalou o vosso sonho infantil e que hoje vem do céu, mandado pelo Eterno, para sorrir na morte ao vosso branco inverno, como sorriu no berço ao vosso claro abril. E ao pender-vos gelada a fronte alabastrina, irá levar a Deus o vosso coração, tão manso e virginal, tão novo e tão perfeito, que Deus há de beijá-lo e aquecê-lo no peito, como se acaso fosse uma pomba divina que viesse cair-lhe exânime na mão. Ora, o livro, o que critica, num estilo mordaz e caricatural, e satiriza, é o fanatismo e a frivolidade dos rituais. E também daqueles que se fingem muito cristãos e caridosos, só para manter os seus privilégios. Sobretudo, aponta o poder pungente das suas palavras contra aquilo que chama o bordel da Igreja, o Vaticano, e as práticas devassas dos clérigos e dos religiosos. Como iremos ver neste extrato que eu vou ler de um poema também muito grande, e claro que eu não tenho a mínima hipótese de ler completamente. Vamos! Basta de farsa e basta de farsantes. 1000 bombas a vapor jorrem desinfetantes nesse velho bordel da Igreja, o Vaticano. Cólera faz-te mar, justiça faz-te oceano, e inundai, submergi o Versalhes maldito de Jeová, Rei Sol, macróbio do infinito. Vamos, fogo ao covil! E enquanto aos salteadores, núncios, bispos, cardeais, cônegos, monsenhores, truculenta manada obesa de hipopótamos, Virgem mãe dos heróis, ó liberdade, enxota-mos e faz-mos transpor a grunhir sem demoras as fronteiras do globo em 24 horas. Realmente, exacra bem esta corja. A ideia com que fico ao ler estes poemas do Guerra Junqueiro é que ele admira Jesus, a sua prática e a sua doutrina, mas não aquilo em que a Igreja as transformou. Na sua opinião, nunca foi intenção de Jesus criar uma organização que se apelidasse de sua continuadora, pelo menos com o poder temporal que a Igreja veio a adquirir ao longo dos séculos, sobretudo a partir do século IV, quando se tornou a Igreja oficial do Império Romano. E isso está aqui claramente neste relativamente pequeno poema que se chama A Barca de São Pedro, onde ele realmente não perdoa nada e ataca ferozmente esta Igreja. Na Barca de São Pedro, ex-santo ou ex-banqueiro, são tantos os caixões com bulas da cruzada e tanto o ouro em barra, as joias, o dinheiro. O navio é tão velho e a carga é tão pesada
Os anéis, os cetins, as purpurinas, as rendas, as mitras de ouro fino, os bentos, as imagens, as pratas, os cristais, os vinhos, as ofrendas, os meninos do couro, os fâmulos, os pajens, o maciço tropel de cônegas vermelhos, de sacristas, bedéis, archeiros, missionários, e o damasco, o veludo, os bronzes, os espelhos, os sílados, a cúria, as forcas, os rosários, as pipas e os tonéis com águas milagrosas, que ainda causam hoje o mais profundo assombro, dos velhos cardeais, as cortesãs formosas e o cura Santa Cruz de Bacamarte ao ombro. Esta orgia pagã, esta riqueza imensa, atulham de tal forma a barca ultramontana. É tão desenfreado o vento da descrença e o mar é tão revolto, a carga é tão mundana, que a barca do Senhor, outrora dirigida por 12 galileus descalços, quase nus, ela que atravessa o grande mar da vida, tendo só por farol os olhos de Jesus, a barca que, através do horror da tempestade, arvorando no mastro o pavilhão da esperança, levava os corações de toda a cristandade ao grande porto ideal da bem-aventurança, hoje, ao peso cruel deste desboche hediondo, essa barca da Igreja, esse colosso antigo, sussurrará, ó Deus, com pavoroso estrondo, indo dormir ao pé dos galeões de Vigo. Portanto, quer dizer, vai afundar-se de certeza. Também fica claro que critica todas as formas de religião organizadas, de modo especial aquela que foi desenvolvida pelo povo judeu e que o cristianismo adotou como sua. O Guerra Junqueiro distingue sempre nos seus poemas, tanto da velhice do Padre Eterno, Deus de Jeová. Ele ama e adora o primeiro, mas condena e ridiculariza o segundo. E isso está neste poema muito interessante que eu leio para terminar esta parte sobre a velhice do Padre Eterno e que é um bocadinho grandinho, mas que eu não resisto a ler do princípio ao fim. E que é sobre a criação do mundo e a criação do homem. A árvore do mal. Por debaixo do azul sereno, entre a fragrância dos mirtos, dos rosais, viviam numa doce e eterna infância nossos primeiros pais. Seus corpos juvenis, mais alvos do que a lua, mais puros que os diamantes, conservavam ainda a virgindade nua das coisas ignorantes. Pôs Deus nesse jardim, com sua mão astuta, ao lado da inocência, a árvore do mal que produzia a fruta venenosa da ciência. E apesar de conter venenos homicidas e o gérmen do pecado, era Deus quem comia à noite, às escondidas, esse fruto vedado. Por isso, Jeová tinha ciência infinda, tinha um poder secreto, e Adão, que não provara os frutos, era ainda um anjo analfabeto. Eva colheu um dia o belo fruto impuro, o fruto da razão. Neste instante sublime, Eva tinha o futuro na palma da sua mão. O homem, abandonando a submissão covarde, viu o fruto e comeu. Esse fruto é a luz que a Júpiter mais tarde roubará a Prometeu. E, ao ver igual a si a estátua que criara, o homem réprobo e nu, Jeová exclamou: maldita seja a seara cuja semente és tu! Veio depois a Igreja e repetiu aos crentes de toda a humanidade: maldito seja sempre o que enterrar os dentes nos frutos da verdade. A Igreja permitia esse vedado pomo somente aos sacerdotes. Da árvore do mal fugia o mundo, como os lobos dos archotes. Se o sábio, que buscava o ouro nas retortas, ia como um ladrão roubar timidamente à noite, às horas mortas, algum fruto do chão, tirava-lhe da boca esse fruto daninho de uma maneira suave, atando-lhe à garganta uma corda de linho suspensa de uma trave. Um dia, um visionário, alma vertiginosa,
espírito imortal, foi deitar-se, que horror, à sombra temerosa da árvore do mal. A Igreja, ao ver aquela intrépida heresia, lança-lhe excomunhões. Tomba por terra um fruto e Newton descobria a lei das atrações. Sacudi, sacudi a árvore maldita, que os astros tombarão, como se sacudisse a abóbada infinita, Deus com a própria mão. E quando o mundo inteiro, enfim, houver comido até à saciedade o fruto que lhe estava há tanto proibido, o fruto da verdade, homens, dizei então a Jeová, tirano, vai-te embora daqui, construímos de novo o paraíso humano, fizemos-lo sem ti, expulsaste do Olimpo a humanidade outrora, ó déspota feroz. Pois bem, o Olimpo é nosso e, Jeová, agora expulsamos-te nós. Não é preciso explicar mais, está tudo explicado. A Velhice do Padre Eterno é inquestionavelmente um clássico da literatura portuguesa e de uma das figuras incontornáveis da nossa literatura, o Guerra Junqueiro. Este volume que eu vos tenho estado a apresentar inclui, no final, os poemas da coletânea Os Simples, que, como disse, é um livro da segunda fase da vida do Guerra Junqueiro, quando ele vivia retirado lá nas suas terras do Douro, e apresenta, portanto, poemas cheios de ternura e de amor pela terra, pelo povo simples e sofredor. E então eu vou ler-vos somente um poema maravilhoso que se chama A Moleirinha, que é uma das suas poesias mais famosas e mais recitadas, e que estava nos livros da escola primária do meu tempo, e do qual, portanto, eu tenho muita saudade. Vou-vos então ler A Moleirinha. Pela estrada plana, toque, 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 guia o jumentinho uma velhinha errante. Como vão ligeiros, ambos a reboque, antes que anoiteça, toque, 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 a velhinha atrás, o jumentinho adiante. Toque, toque, a velha vai para o moinho, tem 80 anos, bem bonito rolo. E contudo alegre como um passarinho, toque, toque, e fresco como o brancolinho, de manhã nas relvas a corar ao sol. Vai sem cabeçada, em liberdade franca, o jerico russo de uma linda cor. Nunca foi ferrado, nunca usou retranca. Tange-o, toque, toque, moleirinha branca, com o galho verde de uma gesta em flor. Vendo esta velhita, encarquilhada e benta, toque, 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 que recordação. Minha avó ceguinha se me representa. Tinha eu 6 anos, tinha ela 80. Quem me fez o berço, fez-lhe o seu caixão. Toque, 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 lindo burriquito, para as minhas filhas, quem me dera a mim. Nada mais gracioso, nada mais bonito. Quando a Virgem pura foi para o Egito, com certeza ia num burrico assim. Toque, toque, é tarde, mulherinha santa. Nascem as estrelas, vivas, em cardume. Toque, 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 e quando o galo canta, logo a mulherinha toque se levanta para vestir os netos, para acender o lume. Toque, 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 como se espaneja, lindo o jumentinho pela estrada chã. Tão ingênuo e humilde, dá-me, salve seja, dá-me até vontade de o levar à igreja, batizar-lhe a alma para a fazer cristã. Toque, 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 e a moleirinha antiga, toda branca, vai numa frescata, toda enfarinhada, sorridente amiga, pela moda azenha com farinha de triga, pelos anjos loiros com luar de prata. Toque, toque, como o burrito avança, que prazer de outrora para os olhos meus. Minha avó contou-me quando fui criança, que era assim, tal qual a jumentinha mansa que adorou nas palhinhas o menino Deus. Toque, toque, é noite, ouvem-se ao longe os sinos, moleirinha branca, branca de luar. Toque, toque, e os astros abrem diamantinos, como estremunhados querubins divinos, os olhitos meigos para a ver passar. Toque, toque, e o vento sideral tesouro
O burrito pensa: quanto milho loiro! Quem será que moe estas farinhas de ouro com a mó de jaspe que anda além no céu? De facto, uma maravilha, um sonho. E pronto, olhem, depois disto, nada mais me resta senão despedir-me. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre o grande Guerra Junqueiro, um dos maiores poetas da língua portuguesa. Espero que Deus me dê vida e saúde para cá poder voltar para a semana e poder falar-vos, portanto, de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!